continuo com o microfone ligado para passar a palavra para a Juliana Dias, que vai apresentar sua monografia de conclusão de curso, e depois a gente vai seguir, em seguida, com os debatedores, o professor Alexandre Fraga, do Instituto de Ciências Sociais da UERJ, e do Diego, do PPCIS, também da UERJ. E aí eu vou dar até 20 minutos para a Juliana apresentar, e de 15 a 20 para os debatedores também apresentarem e fazerem as suas contribuições. Obrigada, gente. Juliana, quando você quiser. Obrigada, Joana. Eu vou compartilhar a minha tela aqui também. Só que, a partir de agora, eu não vejo vocês. Então, se eu estiver passando do tempo, por favor, me avisem. Mas foi ótimo começar com a sua apresentação, porque, inclusive, você é uma das autoras que eu cito na minha monografia, considerando que você escreveu sobre o projeto de vida logo após a implementação, em 2017, e considerando o contexto de Rio de Janeiro, né, que foi também um contexto em que eu utilizei para versar minha monografia. Então, essa é uma apresentação referente ao meu trabalho de conclusão do curso em Ciências Sociais, em que eu fiz o bacharelado e a licenciatura juntos. Né? O título da monografia é Novo Ensino Médio, Resistência Docente e Contribuições da Sociologia para o Componente Curricular Projeto de Vida. Essa foi uma monografia orientada pela professora Raquel Emerick e orientada pelo professor Wallace Ferreira. E aí, de maneira geral, aqui eu coloco a estrutura da minha monografia, em que eu divido em 4 capítulos. Né? E eu considero que o capítulo 1 e o capítulo 2 dessa monografia são capítulos para dar um caminho para se chegar até o capítulo 3, que é o capítulo onde, de fato, eu falo sobre o meu objeto de estudo, meu objeto de pesquisa, que é o projeto de vida, e a relação dialógica em que esse componente curricular pode ter com a sociologia. E aí, em síntese, eu sustento nesse trabalho as contribuições da sociologia na construção do conteúdo do componente curricular projeto de vida, né, e como essas contribuições podem ser exitosas na prática pedagógica do professor de sociologia. E para dar uma contextualizada, né, metodologicamente, eu utilizo leituras bibliográficas, faço também leituras de documentos oficiais que versam sobre a Lei número 13.415, de 2017, que implementa a reforma do ensino médio, algumas leis anteriores também, alguns currículos, orientações, parâmetros que também já fazem menções, ainda que indiretamente, a esse novo ensino médio, e utilizo também de uma prática etnográfica em que eu pude realizar essa prática porque eu fui residente pedagógica no ano de 2023 em um colégio estadual aqui do Rio de Janeiro, e quando eu entro nessa escola, a escola está nesse processo de implementação da reforma, e uma das turmas em que a gente fica responsável é uma turma de projeto de vida, uma turma de 2º ano de projeto de vida. Né? Então, falando rapidamente, né, o capítulo 1, eu nomeio de breve cronologia das reformas do ensino secundário no Brasil, com o intuito de observar realmente as mudanças que ocorreram no ensino secundário no Brasil, desde a sua implementação até o ano de 2017. O capítulo 2 é a disciplina de sociologia nos currículos em meio às reformas do ensino secundário, também com o objetivo de observar essa trajetória em que a sociologia teve nos currículos e também baseada nessas reformas em que foram tendo o ensino secundário. O capítulo 3 é o componente curricular projeto de vida a partir da lei número 13.415 de 2017, e o capítulo 4, a utilização das ciências sociais na construção do conteúdo do componente curricular projeto de vida como forma de resistência.
E aí, o capítulo 1, no capítulo 1, né, eu procuro fazer essa trajetória das reformas do ensino secundário no Brasil, desde que a implementação do ensino secundário foi instituída aqui, que foi em 1837, no Colégio Pedro II. E aí são inúmeras, não vou pontuar todas aqui, mas eu nem na monografia eu pontuo todas, na verdade, pontuo aquelas que fazem sentido para a chegada da reforma do ensino médio, mas entre essas mudanças, entre essas alterações, entre essas reformas, é possível observar uma série de inconstâncias, e algumas dessas reformas a gente observa rupturas entre o ensino médio que era proposto anteriormente com o que é proposto depois, né? Então, não diferente foi a reforma do ensino médio, de 2017, que modifica justamente esse ensino por disciplinas, né? E entra os itinerários formativos, entra também o projeto de vida. Então, há esse processo de rupturas de um ensino médio e outro em algumas dessas mudanças. Uma coisa perceptível também é que as mudanças estruturais, assim que se é implementado o ensino médio, ou melhor, as mudanças, né, do ensino médio, assim que ele é implementado, são mais mudanças voltadas para a sua estrutura. Então, estrutura enquanto a duração do ensino médio, estrutura enquanto a obrigatoriedade dos estudantes nas escolas, né? Então, o ensino médio já chegou a 7 anos, com a reforma do ensino secundário, né? Já chegou a 7 anos com a reforma Benjamin Constant, passando para 5 anos com a reforma João Luiz Alves, e para 3 anos com a reforma Francisco Campos, que é o modelo que a gente tem atualmente. Né? E aí o ensino médio também vale salientar, né, que ele não está descolado dos contextos políticos, sociais, econômicos do país. Então, a partir da década de 30, ele se volta para um ensino mais utilitarista, né, que é um período pós-crise de 1929. Então, o foco do ensino médio passa a ser mais a formação para o mercado de trabalho do que era anteriormente, que era basicamente recebia pessoas de elites e com o objetivo de formar para que essas pessoas adentrassem a universidade. E aí, quando a gente chega na década de 90, a gente já percebe que, ao invés de mudanças estruturais, que era o que tinha antes, começa a ter mais mudanças na estrutura do currículo. Né? Então, é quando é alterada, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, em 1996, quando são implementados os parâmetros curriculares nacionais, os PCNEMs, em 99, e quando tem também a implementação das orientações curriculares para o ensino médio, a SEM, em 2006, e tem algumas outras alterações também, como, por exemplo, o Enem, em 2010, que também acaba influenciando no que se ensinar no ensino médio ou não. Né? Mas aí é na década de 90, com essas mudanças curriculares, que é idealizado um currículo por disciplinas, como salienta a Alice Casimiro Lopes e a Elizabeth Macedo, e também são quando as primeiras menções ao projeto de vida vão sendo feitas. Mas aí, sobre o projeto de vida, eu falo mais especificamente no capítulo 3. E a gente chega na reforma do ensino médio, que é a reforma de 2017, que rompe com essas ideias de currículo por disciplinas, né? Então, agora não mais tinha essas 13 disciplinas no currículo, as disciplinas passam a ser itinerários formativos, né, divididos em 4, dentro desses itinerários as eletivas e mais o projeto de vida. Né? E essa mudança também altera os tempos da sociologia, que passa de 2 tempos em cada série, né, primeiro, segundo, terceiro ano, para apenas uma série, 2 tempos, e no terceiro ano do ensino médio. E aí, o capítulo 2, eu verso sobre o percurso da disciplina de sociologia no ensino médio, né, já que tem, mais uma vez, né, esse entrave com
a reforma do ensino médio, né, a sociologia já perpassa uma série de problemáticas ao longo do seu percurso, né? Então, desde o século XIX, que foi implementada com a reforma Benjamin Constant, ela perpassa problemáticas, né? A primeira problemática é que aqui no Brasil, antes de se ter um ensino de sociologia no ensino superior, se tem no ensino secundário. Então, a primeira problemática é que não tem professores para darem aulas nas escolas, porque não tem a formação de sociologia no ensino superior. Então, acaba que isso abre margem para autodidatas, advogados, médicos e engenheiros cobrirem, né, essa carência de professores nas escolas. Nesse capítulo, eu me baseio bastante no Cristiano Bodar e no Hammurabi Oliveira. Eles são estudiosos da sociologia e das ciências sociais, tanto na educação básica quanto na educação superior do Brasil. E aí o Bodar, em alguns de seus trabalhos, né, salienta várias fragilidades em que a sociologia acaba perpassando no ensino secundário, né, no ensino médio. Então, ele aponta que alguns dos problemas é a falta de clareza quanto à sua finalidade, a falta de formação de professores para a área, a carga horária reduzida e a falta de reconhecimento. E aí eu faço essa trajetória porque se antes da reforma do ensino médio, em que ela estava contida no ensino médio nas 3 séries, já tinham, né, essas inúmeras problemáticas, quando a sociologia passa a ficar apenas no 3º ano do ensino médio, né, outras problemáticas vêm se colocando novamente nessas discussões, né? E aí, na década de 90, que são estabelecidas essas reformas curriculares, com a LDB e com os PCNEMs, é impulsionado o teor da teoria, da disciplina no ensino médio, que inclusive dá margens para surgirem currículos, né, que versam especificamente sobre a sociologia. E aí aqui eu saliento o currículo mínimo de sociologia do Rio de Janeiro, né, feito pela SEDUC em 2012. Ficou pequenininho, mas era só para demonstrar mesmo que o currículo aqui começa, o currículo de sociologia, esse não é o primeiro, né? Teve um em 2010 também, mas ele aqui já é dividido pelo tema, e aqui do lado, né, o tema referente ao primeiro bimestre, e as habilidades e competências que está aqui também, que são as habilidades e competências em que os estudantes devem alcançar. Né? E aí eu destaco esse currículo porque é a partir dele que eu me baseio, né, para retirar os conteúdos indicados nele para a construção do conteúdo do componente curricular projeto de vida, né, posteriormente. E aí, no capítulo 3, eu começo a falar efetivamente do projeto de vida, né? E aí a Joana já fez uma explanação do que é esse projeto de vida, enquanto a experiência dela como professora de ensino médio e que ficou responsável por esse componente. Uma das particularidades no material de projeto de vida é que os professores são chamados de mediadores e as aulas são chamadas de encontros, né? Então, ao longo do material é possível ver que eles não chamam, que não é chamado, não somos chamados de professores, não se referem às aulas como aulas, né? São mediadores de encontros, somos mediadores de encontros, né? Encontros semanais. Mas, enfim, aqui eu verso sobre o componente curricular projeto de vida. Apesar da sua concretude só ter acontecido de fato no ano de 2017, com a reforma do ensino médio, o seu primeiro registro se dá em 1998, no parecer do Conselho Nacional de Educação. E aí eu cito Joana, né, falando quais são as particularidades que se veem
com esse projeto de vida, que é a questão de valorizar as competências e habilidades socioemocionais dos jovens, bem como o princípio da autonomia, por meio da ideia do protagonismo juvenil. Então, o projeto de vida está diretamente ligado o tempo todo a essas competências e habilidades socioemocionais, autonomia, protagonismo juvenil, que são palavras que também se encontra bastante na BNCC. E aí, o que eu destaco nesse capítulo, principalmente, é que as parcerias público-privadas foram extremamente importantes para a implementação do projeto de vida como um componente curricular. E eu destaco um trabalho que foi realizado em 2010, o nome desse trabalho é Melhores Práticas em Escolas de Ensino Médio no Brasil. Esse trabalho foi organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, mas ele foi realizado em parceria entre o MEC e o BID. Então, ele foi realizado no ano de 2008 e 2009, e o objetivo desse trabalho era aprimorar as políticas para a última etapa da educação básica. E aí, como esse trabalho foi feito? Foram escolhidos entre BID e MEC 35 escolas de 4 cidades diferentes, e aí as 4 cidades escolhidas foram o Acre, o Ceará, o Paraná e São Paulo, e os critérios da escolha dessas escolas é que elas possuíssem um programa ou projeto inovador que explicasse o desempenho dos alunos nas avaliações estaduais e nacionais, como o IDEB e o Enem, e que demonstrassem taxas de aprovações satisfatórias. E o resultado, nessa obra tem que o projeto de vida o projeto de vida como um dos elementos positivos observados nas escolas de ensino médio, com a recomendação de que tais práticas deveriam ser desenvolvidas nas demais escolas. Só que aí, uma crítica minha, eles não levam em consideração que esses resultados se deram em escolas exceções, e que nem todas as escolas têm essas parcerias para possivelmente chegar nesses resultados. Então, por isso que o projeto de vida, quando inserido nas escolas, acaba deixando mais dúvidas do que a gente conseguindo, de fato, norteá-lo e implementá-lo de uma forma eficaz. E aí, nesse capítulo, eu cito bastante a Miriam Alves e Valdirene Oliveira, que fazem esse estudo da trajetória da implementação do projeto de vida, e elas citam, elas destacam alguns desses parceiros, dessas parcerias. Então, ela fala do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Lehman e Todos pela Educação. E aí o Instituto Ayrton Senna aqui vai ser o mais relevante nessa monografia, porque ele perpassa essa gestão do ensino médio, essa influência na gestão do ensino médio e passa para o currículo de fato, porque o material do projeto de vida, que é essa orientação para planos de aula, esse daqui é do primeiro ano, do primeiro semestre, porque o projeto de vida também é dividido em semestres e não em bimestres, mas esse material é feito em parceria com a SEDUC, aqui do Rio de Janeiro, com o Instituto Ayrton Senna. Então, eu coloco aqui essa primeira tabela, as duas tabelas, na verdade, eu coloco na monografia, mas a primeira tabela eu faço uma diferenciação de série, semestre, segmento e finalidade, Então, o primeiro semestre versa sobre o segmento de identidade, e o primeiro ano, desculpa, versa sobre o segmento de identidade, e aí no primeiro semestre o objetivo é o autoconhecimento e reflexão sobre oportunidades e escolhas na trajetória escolar, o segundo semestre, sonhos e identidade na construção de um projeto de vida, aí o segundo ano versa sobre a projeção do futuro, e aí o primeiro semestre tem como objetivo a projeção do futuro e o desenvolvimento juvenil em várias dimensões, e o segundo, o autoconhecimento e o mundo do trabalho na construção de um projeto de vida. E no terceiro ano,
o primeiro semestre, que versa sobre o mundo do trabalho, tem o primeiro semestre versando sobre um pé na escola, o outro no mundo do trabalho, ações e reflexões em um período de transição, e o segundo, competências e cidadania no mundo do trabalho e para a vida. E aqui do lado tem a matriz de competências para o século XXI, que aí eu já entro no capítulo 4, né, que é a matriz que eu pego posteriormente às aulas, em que eu já havia visto a prática do professor de sociologia enquanto professor também de projeto de vida, né, e faço um link com a sociologia, né, com essas contribuições sociológicas em que a gente pode fazer tanto para analisar essa matriz de competências, quanto para montar as aulas do componente curricular projeto de vida. Mas aí, para falar um pouco como eu entrei nesse tema, né, muito rapidamente, além da minha prática como residente pedagógica, em um dos trabalhos que eu estava apresentando ao longo da graduação, já sobre a reforma do ensino médio, eu fui questionada uma vez se o projeto de vida não poderia ser uma forma de apropriação do professor de sociologia ao associar o conteúdo da sua formação, né, de sociologia, com as recomendações do projeto de vida, já que a sociologia tinha perdido essa carga horária. E aí, quando eu entrei na residência pedagógica, eu percebi que a gente estava fazendo exatamente essa dinâmica, né, de se apropriar dos conteúdos de sociologia para montar o conteúdo do projeto de vida, que quando a gente vai ler o currículo, é um currículo até de forma que dá margens genéricas para a gente, né, para a gente seguir, tanto que professor de qualquer área pode dar o projeto de vida e pode fazer também essa dinâmica de se utilizar dos conteúdos da formação inicial para montar o currículo. No caso da sociologia, foi possível ver uma proximidade, porque algumas recomendações que tem mesmo nessa matriz de competências versa sobre a visão crítica, a abertura para o novo, a demonstração de atitude questionadora, novas conexões a partir de conhecimentos prévios, análise de ideias e fatos, né? E aí é perceptível ver algumas semelhanças, né? Se pode dizer semelhanças com sociologia, quando a gente versa sobre a questão da formação para atitudes críticas, reflexivas, para o viver em coletivo, em comunidade, em sociedade. Então, eu acabei versando sobre essa temática, né? E em momento algum a gente tentou dar aulas estritamente de sociologia no lugar de projeto de vida, até porque a gente sabia que os estudantes não haviam tido contato ainda com a sociologia, e que podiam causar uma confusão também neles, né? Poxa, peraí, eu estou na aula de projeto de vida, mas estou tendo aula de sociologia, como assim? Então, o nosso objetivo foi, de fato, utilizar a sociologia como contribuição, mas não necessariamente formar uma aula estrita ali, teórica de sociologia. Mas foi como uma forma de adaptação mesmo, né? E uma forma em que a gente se viu ali naquela prática pedagógica, né? Ju, Aqui foi 20 minutos. Ah, tá, perdão. Vou só... Só para você saber, obrigada. Tá bom, obrigada. Só fechando, então, na monografia eu faço alguns relatos, né, das aulas em que a gente utilizou dos conteúdos sociológicos para versar na aula de sociologia, né? Então, alguns autores como Wright Mills, o Marx, a gente utilizou também, a gente faz alusões também ao Bauman, ao Florestan Fernandes, e aí, como considerações finais, a gente percebe uma série de dúvidas, né, em relação ao componente curricular projeto de vida, né? Ele foi um alvo, né, de inúmeras discussões, e aqui eu não retiro a minha parte crítica, né, do projeto de vida, né? Então
ao longo da minha monografia, eu falo da questão de não haver uma preparação para o professor, uma questão de que não tem um professor específico para a área, mas, de fato, o objetivo nessa monografia foi procurar estabelecer um diálogo entre o projeto de vida e a sociologia, né, e considerar os professores como agentes que atribuem os sentidos às suas ações, né? Então, fazendo formulando um sentido ali para a gente enquanto praxis pedagógica ali naquela situação de dar uma aula de projeto de vida sendo formado em sociologia, em ciências sociais. Obrigada, Juliana. Passo imediatamente, então, a palavra para os debatedores. Acho que a gente pode seguir a ordem, né, que está prevista na divulgação. Primeiro o Alexandre, depois o Diego. E aí eu já antecipo para caso alguém tenha alguma dúvida ou queira fazer perguntas ou entrar no diálogo, a gente vai abrir para todo mundo ao final das apresentações. Então, Alexandre, quando puder. Obrigada. Boa noite, eu quero começar dizendo que eu estou aqui em Brasília, numa internet de hotel que eu não sei se está muito boa, então se por acaso houver algo que vocês não consigam ouvir, é só me sinalizar que eu posso repetir também sem nenhum problema. Eu quero começar parabenizando a Juliana, né, e aos seus orientadores, a Raquel e o Wallace, pela ótima monografia, né, que bom poder ver, né, ler o trabalho completo e perceber que ele chegou a um bom termo no final das contas. E também complementar aqui estudantes, que eu estou vendo aqui no chat e quando entraram, que já fizeram, né, ou estão fazendo disciplina comigo agora, ou fizeram nos outros semestres. Então, também cumprimentá-los e bom vê-los aqui, continuando nessas discussões sobre educação. Bom, então, no ano passado, eu fiz uma pesquisa sobre o projeto de vida, assim como a Joana também, que já escreveu sobre isso, né? Mas especificamente o meu foi analisando os livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático, né, que eu pretendo publicar em breve. E eu também estava, nessa época, dando aula no ensino médio, quando foi feita a implementação do novo ensino médio, então eu fiz parte dessa resistência docente que a Juliana chama na monografia dela, né? Daqui a pouco a gente vai poder discutir também um pouco mais essa questão, o que seria essa resistência. Então, ela já apresentou aqui os capítulos, né? Eu acho que o leitor, né, a monografia permite ao leitor, né, observar diferentes faces desse tema, porque a gente, então, vai percorrer, né, inicialmente, ainda que brevemente, as reformas do ensino secundário no Brasil, a gente vai analisar um pouco a trajetória da sociologia, e o que faz sentido não está aí fora de lugar, né, porque teve um período em que todo o trabalho de conclusão aparecia essa coisa da trajetória da sociologia na educação básica, mas no seu trabalho tem tudo a ver, porque para mostrar justamente uma nova interrupção, que o NEM não deixa de ser uma nova interrupção nessa trajetória da sociologia na educação básica. Então, acho que faz todo sentido ter esses capítulos preparatórios para depois a gente poder entender, né, o que é o NEM, o que é o projeto de vida, como é que ele foi pensado, né, pela lei, pelas normativas, pela SEDUC, e como é que ele foi pensado também pela própria Juliana e pela professora que ela acompanhou, portanto, digamos assim, não da mesma maneira que veio da SEDUC, mas ressignificado à luz de uma fundamentação sociológica. Ela faz esse esforço, que é super interessante também de ver, porque é um esforço que acho que te coloca mesmo no lugar de uma professora que vai atuar na ponta do sistema e que vai lidar a todo momento com, né, políticas públicas e propostas vindas de cima, e de alguma forma você vai ter que, né, ou todos que são professores vão ter que, de alguma forma, pensar de que forma, se vão seguir exatamente aquilo, de que forma vão seguir aquilo de fato cumpre um papel importante para os nossos alunos, ou, pelo contrário, né,
cumpre um desserviço aos alunos, então não vamos implementar dessa forma como ela veio. Então, acho que isso tudo são questões que passam e que vão passar na cabeça de professores que vão atuar como professores da educação básica. Não, e mesmo professores do ensino superior também sempre estão à volta com políticas públicas, novos currículos, e que se implementa ou não implementa, e de que forma faria isso. Então, acho que é interessante, porque na monografia a gente passa a pensar, né, digamos assim, sobre essas duas faces. Uma primeira seria justamente essa, que eu vou chamar de uma produção do projeto de vida. Então, como é que ele foi pensado de cima para baixo, veio lá da reforma do Temer, mas também por essas, né, empresas educacionais, como é que foi a sua normatização, como é que foram as suas diretrizes, que material é esse de apoio que a SEDUC preparou e que mandou para as escolas. Então, a gente tem essa visão, né, da produção, que vem de cima para baixo, mas também está presente na sua monografia a recepção, ou a implementação prática, né, como é que foi pensado pelos professores, ou como é que os professores, de alguma forma, reagiram, a comunidade escolar, não só os professores, mas a comunidade escolar como um todo teve que reagir, e de alguma forma, mas implementar, de alguma forma teve que implementar, mas houve maneiras e maneiras de implementar. A gente vê isso até na rede federal, na rede estadual, como se você vê o Pedro II, se você vê o Cefet, né, como foi feita essa implementação, de que forma, mas todo mundo, de alguma forma, tentou implementar, pelo menos colocou isso para debate. E é interessante a gente observar que acho que isso serve para qualquer política pública, que ela nunca vai ser implementada exatamente como ela foi formulada. Porque os atores que estão na ponta, eles não são passivos, mas eles vão adicionar outros elementos que lhes façam sentido, né, que façam sentido com o trabalho, com o conhecimento que eles têm por estarem na ponta. Então, como é que você mostra, né, como é que essa professora de sociologia da escola da SEDUC, ela, de alguma forma, né, implementou ressignificando isso que ela recebeu de cima para baixo. E isso digamos, não é nem tão conflituoso, ele não é tão grande quando a gente pensa em outras políticas públicas, mas, especificamente nesse caso da reforma e do projeto de vida, há um hiato tão grande, tão evidente, né, um descompasso tão grande entre a ideologia e a concepção desse projeto de vida e as percepções e o senso de realidade da comunidade escolar, que percebe que isso não tem como ser implementado dessa forma, porque não vai servir para esses alunos. Então, esse senso de realidade é tão grande esse hiato, esse fosso entre essas concepções que vieram e como é que a gente vai fazer isso na escola, que a chance desse projeto, né, ser fortemente alterado na implementação é muito grande. E foi justamente isso que aconteceu, que você vai mostrando na sua monografia. Sobretudo porque os pressupostos são desses grandes grupos empresariais. Daqui a pouco a Estela vai nos falar um pouco que grupos são esses e como é que, provavelmente, né, como é que eles se mobilizam, que ideias eles defendem, que é uma ideia muito específica, concepções muito específicas de educação, muito específicas do que seria uma educação integral, em tempo integral, uma educação integral. Concepção, inclusive, essa, que chega às escolas públicas, você bota isso também na sua monografia, antes mesmo da reforma do ensino médio, né, quando governadores e prefeitos, inclusive no Rio de Janeiro, preferiram comprar esses projetos prontos de grandes grupos empresariais a desenvolver parcerias com universidades públicas, sobretudo no Rio, em que a gente tem uma grande vou chamar de uma grande malha inteligente, que a gente tem um conjunto muito grande de universidades aqui no Rio de Janeiro, que seriam totalmente capazes de criar uma política pública muito mais afinada com as ideologias, ideias, concepções e um senso de realidade desses professores que estão na ponta. Mas, em vez disso, compram ideias que, digamos assim, fora da realidade, só para serem implementadas. E mais, que acaba... Porque essas ideias já estavam sendo vendidas por esses grupos, já estavam sendo defendidas, vendidas, implementadas nas escolas, mas acho que a grande vitória deles na reforma foi poder levar isso para todas as escolas. Então, vocês imaginem, sabendo que a maior parte das matrículas está na escola pública, não na escola privada no Brasil, imagina o que é você levar seus tentáculos agora também para escola pública, né? Podendo vender toda a sorte de produtos, toda uma cesta de produtos, materiais, livros, apostilas,
implementação de projetos, capacitação de professores, que alguém vai ter que ensinar a fazer isso, porque a universidade não ensina empreendedorismo, porque o empreendedorismo não tem lastro científico. Então, se a universidade não, ou, né, em geral, então a gente vai precisar de grupos empresariais que saibam dizer o que é empreendedorismo e como aplicar. Independentemente se tem lastro científico, eles não estão muito preocupados com isso, mas a universidade pública está. E aí também tem uma complicação de como é que a universidade pública fica ou não alheia a essa implementação, o que ela poderia fazer em relação a isso. Então, eu queria, assim, fazer alguns comentários e também deixar algumas perguntas para você. Então, acho que o primeiro comentário que eu queria fazer é o seguinte: acho que lendo a sua monografia e também a partir de outras leituras sobre projeto de vida, é interessante porque, então, assim, tem duas maneiras de ser dado esse projeto de vida, que acabam caindo, de um lado, na construção de um sujeito neoliberal e, de outro lado, na construção de um sujeito mais sociológico ou mais crítico, a depender de como ela vai ser dada, por que professor ela vai ser dada, etc. Que formação ele tem. Então, até nesses textos que eu estou escrevendo, tal, eu fiz um esforço de pensar um pouco que características estão nesses materiais, até que você cita também, e que, de alguma forma, vão ajudando a construir esse sujeito neoliberal, que é, por exemplo, a naturalização dos fenômenos sociais, de alguma forma vai estar presente, o alinhamento às condições sócio-históricas, uma supervalorização das experiências individuais, familiares e privadas, o não reconhecimento das estruturas sociais e da influência desigual que elas têm na vida das pessoas, a individualização da responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso, uma normalização da ordem capitalista, é assim mesmo e é isso, uma supervalorização da meritocracia, valorização de um Estado mínimo. Então, a gente vai percebendo que, de alguma forma, ela pode ser dada, e aí, certamente, você acompanhou uma aula que foi dada de maneira com fundamentação sociológica, mas quantas aulas a gente também poderia ter acompanhado que foi essas concepções que eu estou trazendo aqui? A construção de um sujeito neoliberal, que é justamente uma antissociologia. Então, o que a gente passou a ver na escola seria quase como, se for dado dessa maneira, duas disciplinas que, na verdade, estão rivalizando, porque estão defendendo concepções de mundo e construções de sujeito muito diferentes, que é a aula de sociologia, em que as estruturas existem e têm um peso, e a aula de projeto de vida, em que basta você querer que você chega lá. Né? Então, do outro lado, né, aí vem dentro do capítulo 4 que você construiu, aí se a gente olha de uma fundamentação sociológica sobre o projeto de vida, aí a gente pode muito mais pensar no estranhamento, né, desnaturalização desses fenômenos sociais, uma expansão da visão deles para além do individual, do pessoal, reconhecimento dessas estruturas sociais e que elas têm um peso sobre a vida das pessoas, repartir esses sucessos e fracassos, né, entre responsabilidades individuais e responsabilidades coletivas, né, uma certa crítica ao capitalismo, pensar o Estado como criador de políticas públicas, que deve ser rejeitado. Então, é interessante justamente a gente perceber que essas duas concepções, essas duas maneiras de dar essa disciplina, elas estão colocadas aí na escola, e nos livros didáticos que eu analisei, isso aparece também muito forte, né? Inclusive livros em que está dito diretamente lá que as estruturas sociais não importam, basta a pessoa querer. Então, tem até um livro, e um desses livros, por exemplo, que eles vão falar sobre desigualdade de classe, e, de repente, é defendido que, mesmo em situações complexas como essas, que envolvem a estrutura social, como em relação à desigualdade de classe, isso vai ser solucionado e resolvido simplesmente se a pessoa tiver resiliência. Então, a resiliência eliminaria qualquer entrave trazido pelas estruturas sociais ligadas à classe, por exemplo. E a gente poderia certamente estender isso para gênero, para raça e para qualquer outra estrutura social que esteja desenhada e colocada aí. Aí tem nessa parte que você fala sobre essa trajetória da sociologia, né, Juliana? Na página 19, você vai... Tem uma parte interessante, você vai falar que é um pouco contraditório. Como é que a reforma Capanema retirou a sociologia se a reforma Francisco Campos, também no governo Vargas, tinha colocado? Como é que, no prazo de poucos anos, a sociologia deixa de ser a menina dos olhos, né, que ia resolver construir esse ser humano novo, de um Brasil novo construído por Getúlio Vargas,
e, de repente, ela virou algo muito perigoso que deveria ser retirada da educação básica. Tem explicações curriculares e tal, que eu não vou me deter aqui, mas aí eu queria te trazer aqui, eu concordo com você, que é mesmo contraditório, mas isso tem a ver com um lobby católico que também estava dado na época, que é a explicação para isso ter, né, para a lei não ter sido favorável à permanência da sociologia. Porque mesmo lá nos arquivos do Gustavo Capanema, que ficam na FGV, no CPDOC, lá tem as duas versões da lei. Ou seja, ele estava em dúvida, tinha as duas leis na mesa dele, uma com sociologia e uma sem sociologia. E também tinha, junto a isso, pareceres de determinadas pessoas que foram chamadas a dizer sociologia fica ou sociologia sai? E aí, inclusive, os intelectuais católicos, como um padre lá, que eu não vou saber dizer o nome agora, que eu não estou no Rio, não estou com esse material, e o Alceu Amoroso Lima, também, que é um intelectual católico importante na época, e eles vão fazer textos assim, arrasadores, porque eles vão defender. E aí veja como a gente já carrega essas chagas lá de trás. Vão defender que tem que tirar, porque sociologia é doutrinação na educação básica. Isso não é novidade agora, né? Essa acusar de doutrinação já vinha até de quando a sociologia foi retirada por essa reforma do Capanema. Então é interessante, porque realmente é contraditório, mas tem a ver com essas disputas desses grupos que acabaram pesando pela não continuidade da sociologia. Também, aí tem uma parte também que você vai analisar os currículos, só para você perceber que também houve uma versão do currículo da SEDUC de 2011, que não aparece no seu trabalho, né? Você vai de 2010 já para o de 2012. É uma pena porque o de 2011, ele, não que isso faça tanta falta, mas é porque o de 2011 ele é o mais interessante, porque ele é o maior, ele conjuga competência, habilidades com temas, conceitos, teorias, então ele, de alguma forma, bebe tanto na fonte da pedagogia das competências, quanto na pedagogia do desempenho. Então ele é interessante também para ser analisado, só para você saber que teve essa outra versão aí em 2011 também. Agora, passando então para algumas perguntas que eu queria deixar aqui, já estou chegando perto do final do meu tempo. A primeira em relação à resistência. A resistência, essa ideia é importante para o seu trabalho, né? Ele aparece até essa ideia aparece até no título. Na introdução, você liga essa ideia, né, à concepção do Henri Giroux, mas, de repente, ela não aparece mais. Ela só aparece aí na introdução, ela não aparece mais no trabalho, e ela poderia ser ela poderia ser operacionalizada para você entender o que essa professora fez, por exemplo. Acho que poderia ter voltado à resistência quando você analisa o que aquela professora fez na escola. Porque aquilo que aquela professora fez na escola é resistência. Então, poderia ter voltado com esse conceito para abordar a empiria junto com essa dimensão teórica. E aí eu fiquei pensando também, porque me parece que, então, será que, e aí eu queria deixar um pouco essa provocação para você, então tudo é resistência, porque, veja, o professor que não aceitou de jeito nenhum ministrar aulas de projeto de vida, podemos dizer que é resistência o que ele fez? Aí não, teve então que aceitou e deu aula de sociologia, não quis saber de projeto de vida. Isso aqui é sociologia, gente, sou professor de sociologia, vamos começar. Isso também é resistência? Ou então que deu, mas que adaptou, como que você acompanhou, no terceiro caminho, adaptou, também pode ser resistência? Porque para esse que não aceitou, ele, na verdade, não acharia isso que essa professora que você acompanhou fez de resistência. Ele diria que era uma peleira, que ela não tinha nada que ter pego essa disciplina, porque a gente tinha que mostrar para a SEDUC essa insatisfação, não queremos isso que é projeto de vida. Então, dependendo desse ângulo, isso pode ou não ser percebido como uma resistência. Então, eu achei que, para você ter mais, digamos, mas não para essa monografia, trabalhos futuros, se você quiser continuar pensando resistência, você deveria olhar mais para um autor chamado James Scott, porque ele dá uma explicação muito boa para o que é a resistência, né? Que seria essa força dos mais fracos que, ao não poderem mudar o sistema, não terem força política para mudar o sistema, eles fazem pequenas, né, resistências cotidianas, e aí ele vai desenvolver muito bem isso, que me parece que é bem parecido, porque, digamos, os professores não tinham força para eliminar a reforma do ensino médio, não tinham força, e, infelizmente, não vamos ter a mesma agora, né, para conseguir que essa reforma se encerre
por aqui. Então, a resistência vai ter que continuar nesse sentido. Não vamos conseguir mudar essa reforma, ou pelo menos não mudar da maneira como nós gostaríamos, então a resistência, de alguma forma, vai continuar. Então, eu queria te perguntar um pouco como é que você pensa essa ideia de resistência, o que o Henri Giroux trouxe para você, e se poderia ter iluminado um pouco o próprio caso que você estava analisando. E a última questãozinha, que já está chegando aí nos 20 minutos, é o seguinte, é que eu fiquei também pensando, nessa, e você que foi estudar, então, esse tema, e a Joana também pode falar, se ela souber, ou se ela tiver alguma ideia sobre isso, que também já escreveu sobre o tema, ou até os colegas, ou os presentes aqui, que é essa ideia, por que o projeto de vida, ele virou uma disciplina? Ele precisava ser uma disciplina? Por que eu digo isso? Porque o próprio MEC agora, sob o governo Lula, ele quer enterrar esse negócio. Então, ele não incluiu o livro de projeto de vida. No PNLD 2026, não terá mais livro de projeto de vida. Eles estão agora com uma concepção que está presente na lei, me parece, de que entender projeto de vida muito mais, menos como disciplina e muito mais como uma coisa que nós já sofremos muito da sociologia, que era é transversal, não precisa nada disso, não precisa dar aula disso, é transversal a todo o currículo. De alguma forma, a gente está pensando no futuro, está pensando nisso tudo nas aulas que ele já tem. Então, porque dá para entender por que os institutos e essas fundações não colocaram ela na lei como disciplina. Por que elas deixaram dessa maneira, se elas tinham a faca e o queijo na mão? Porque agora elas estão arriscadas a esse projeto de vida não ter mais a importância que eles desenharam quando, né, não só apoiaram a reforma, como reescreveram a reforma sobre o governo Temer. Então é isso, já deu meus 20 minutos. Obrigado e continuamos aqui no debate. Espero que vocês tenham conseguido me ouvir bem aqui de Brasília. Deu para ouvir sim, Alexandre. Ouvimos muito bem. Queria cumprimentar todo mundo, né, que está presente, agradecer a Raquel pelo convite e parabenizá-la também pela iniciativa. Estive presente na primeira mesa, foi ótimo. Fiquei sabendo que semana passada também foi ótimo e hoje está sendo muito interessante também. Parabenizar o Wallace e Juliana, né, também pelo resultado, né, da monografia. Achei muito interessante, leitura bem bacana, assim, e é um tema bem quente, né, dentro das ciências sociais, dentro da sociologia da educação, e, assim, eu fiz umas anotações aqui, eu vou tentar seguir para não, né, ir muito além do tempo que a gente tem, né, que são 20 minutos para falar, mas, assim, já queria de imediato dizer aqui que eu gostei muito, né, da monografia e queria parabenizar também pela coragem, né, da Juliana de escrever um tema tão difícil por ser muito recente, né? A gente que lida com esses fenômenos sociais, né? Principalmente a gente da sociologia, né? Tem que lidar com esses fenômenos sociais muito repentinos. A gente não tem muitas vezes uma literatura a que recorrer, né? Então, escrever uma monografia com esse objeto de pesquisa, né, é uma tarefa bastante árdua e eu acho que a Juliana cumpriu, assim, com prometido, óbvio, com orientação, acredito, maravilhosa, da Raquel e do Wallace, e, assim, ela só tem a colher os resultados dessa pesquisa muito interessante. Eu vou dar início aos comentários, né, e aí, Juliana, você decide, né, se você quer revisar alguns trechos que eu vou mencionar da sua monografia, ou se, assim como citou Alexandre Fraga, né, se você pode utilizar esses comentários para trabalhos futuros, né, você, na produção de artigos e tudo mais, que eu acho que tem bastante material aí para você explorar, até porque é um tema muito, muito relevante, que ainda está no início, né? A gente ainda vai falar muito sobre isso daqui a uns anos, e está só no começo. Né? A primeira coisa que eu queria mencionar, que coincidentemente, né, a Juliana começou tratando na apresentação dela, e o Alexandre Fraga também mencionou, que é a estrutura dos capítulos. Né? Foi a primeira coisa que eu escrevi aqui, que eu gostei muito, da ordem, né, da discussão, que você partiu de uma discussão mais ampla, né, partindo de uma ênfase educacional nacional, né, entendendo como se deu, né, as mudanças dentro do ensino secundário, ao longo da história, para depois adentrar
no ensino de sociologia, né? E aí eu até escrevi aqui, né, que isso preparou o caminho para que você realizasse as suas análises da melhor maneira no capítulo 3 e 4. Foi a primeira anotação que eu coloquei aqui, que já foi mencionado na apresentação da Juliana. Queria destacar também a escolha metodológica, né, da pesquisa. Você cita documentos, você tem o currículo de sociologia da SEDUC e você tem informações de uma experiência no campo, né? Então, assim, são 3 fatores, 3 elementos muito interessantes, né, que você mobilizou, e mobilizou de uma forma bem bacana, né? Acho que o resultado foi muito interessante no final, e queria destacar esse ponto, que foi uma metodologia assim, bem diversificada, né, que você traz documentos relevantes para a discussão, você analisa o currículo de uma forma muito interessante, e ainda você tem o privilégio de uma pessoa que fez etnografia nesse contexto, né? Você, na condição de residente, você teve o privilégio de entender um pouco desse fenômeno tão confuso, né? A gente que está aqui do lado de fora dos muros da escola, a gente não consegue entender muito bem, né? Você ali dentro da sala de aula, né, e interagindo diretamente com os estudantes, com os professores, você estava numa posição privilegiada, né, para falar sobre o tema. E aí eu queria destacar um ponto sobre a sua introdução. Só mencionar assim, que eu senti um pouco falta de uma colocação mais pessoal, que foi exatamente o que você fez no início da sua apresentação aqui para a gente, né? Você falou um pouco da sua trajetória, né? Você falou a sua condição de residente, de estudante da licenciatura de Ciências Sociais, e falou também o que te levou a pesquisar esse objeto, né? O que te levou a realizar essa pesquisa. Eu acho que vale super a pena você trazer isso para a sua introdução. Assim que você começa o trabalho, né, você pode mencionar isso, porque ajuda o leitor a situar também de que local você está falando, né, e entender um pouco mais da sua experiência. E eu acho que é sempre interessante saber, né, como que um pesquisador ele chegou naquele objeto de pesquisa, né, como ele decidiu, olha, eu vou focar nisso aqui vai ser a monografia. Então, eu acho que é interessante você mencionar isso em outros trabalhos, ou até mesmo, né, na sua introdução do seu trabalho monográfico. Agora, falando um pouco do capítulo 2, especificamente na página 21, né, você traz alguns dados para enfatizar a condição dos docentes de sociologia. Né? Você vai falar que, mesmo no período de obrigatoriedade, a gente tem um descompasso entre os docentes que estão atuando como professores de sociologia. Né? E isso tem muito a ver com o histórico, né, da disciplina, que já é uma disciplina que é muito, assim, tem uma trajetória muito particular. Eu lembro que você colocou na sua monografia, né, que a sociologia, antes de ter professores para lecionar, ela entrou no ensino secundário. Então, antes da gente ter instituições formadoras de profissionais de sociologia, a gente estava tentando colocar ela no ensino secundário. Né? Então, isso aí acho que já diz muito sobre um pouco da nossa trajetória, né, de como essa trajetória é repleta de descontinuidades, né, de ênfase, momentos que ela fica um pouco mais esquecida, e também das diferentes maneiras que a sociedade enxerga a sociologia. E aí você faz uma recuperação dos períodos históricos que a gente já mencionou aqui. Eu queria fazer destaque só para o período imediato, após a obrigatoriedade, que é exatamente o ano de 2008. Né? Você mencionou um pouco desses dados, de como os profissionais de sociologia não são necessariamente formados na área, muito pelo contrário, né? A maioria dos profissionais, dos docentes de sociologia, são professores de outras áreas, de outros campos. E assim, para além dessa discussão, eu acho que vale muito a pena você discutir o que aconteceu nesse período de 2008, que foi um período muito marcante para o campo do ensino de sociologia. Em que sentido? Né? Nesse período, a gente teve uma expansão de matrículas da licenciatura, dos cursos de Ciências Sociais, a gente tem mais estudantes da pós-graduação interessados no tema, tem a formulação de grupos de estudos, e isso tudo, né, vai fortalecer o campo do ensino de sociologia, né, de uma forma que a gente não tinha visto antes. Os pesquisadores, durante muito tempo, né, estavam focados nessa intermitência. Né, e nesse período de obrigatoriedade, né, que a gente tem uma linearidade, né,
dentro da sociologia, começam a surgir produções acadêmicas sobre diferentes temas, como currículo, prática pedagógica, metodologia de ensino, formação docente, livros didáticos, manuais escolares, enfim. A gente tem uma diversificação maior, né? Então, eu acho que é interessante você trazer que esse período foi muito positivo também nesse sentido, né? Antes do problema maior acontecer no ano 2017, a gente teve um período de uma ligeira consolidação, podemos dizer assim, né? A sociologia nunca esteve a salvo, né? Devido ao seu histórico intermitente, mas, apesar de sempre contestada, né, a gente teve um fortalecimento desse campo, dessa área, que é o campo do ensino de sociologia. E isso trouxe frutos, né, para o nosso campo, eu acho que vale a pena mencionar. Tá? Você também, no capítulo 2, na página 24, vai tratar dos empecilhos de elaboração do currículo mínimo de sociologia. Eu achei muito interessante, né, que a Joana mencionou logo na primeira apresentação, né, como é difícil você formular um currículo, né? A quantidade de atores que você tem, as relações de poder que você tem ali por trás de uma formulação de um documento, e não foi diferente, né? Dentro do Rio de Janeiro, né? Nesse contexto que você aborda, e achei muito interessante assim, a discussão que você traz, que ajuda a gente, ilustra, né? Os bastidores da formulação de um currículo. Mas eu acho que nessa parte da sua monografia, você está fazendo uma transição das orientações curriculares, né, de 2006, e logo de imediato você passa para a parte da SEDUC. Uma sugestão minha, né, seria falar um pouco mais sobre o contexto da sociologia no Rio de Janeiro. Né, você poderia mencionar, como o Alexandre Fraga falou, né, o currículo de 2011, mas, antes disso, também a gente tem a entrada, né, da sociologia nos currículos em 1989, e na década de 90 você também tem as primeiras tentativas de delimitar os conteúdos. Né? Então, acho que vale pelo menos uma menção, tendo em vista, né, que a escola que você trabalhou está dentro do contexto do Rio de Janeiro. Então, acho que é interessante fazer uma breve recuperação nesse sentido, não precisa ser nada muito grande. No capítulo 3, Juliana, você fala da atuação de empresas e instituições privadas, né? A discussão está bastante em voga, eu gostei muito, assim, e me chamou muita atenção, né, que a ideia de projetos de vida, ela estava presente já na década de 90, né? Então, assim, é um dado que me chamou muita atenção, porque parece que é uma discussão nova, né, quando, na verdade, a gente já tem documentos, né, que demonstram esforços de alguns atores sociais para intervir na educação com esse tipo de modelo, né, educacional, com ideias que a gente já tem se deparado bastante, né, focando no empreendedorismo, no mérito, frutos de um pacote neoliberal que a gente tem lidado nos últimos anos. E, assim, eu gostei muito de ter visto que você recuperou esse termo, ainda na década de 90, eu não sabia disso, e foi um ponto interessante, assim, da sua monografia para mim. E mais à frente você vai falar que esse termo aparece em outras publicações, né? Você tem a Unesco, né, tratando dessa questão, o Banco Mundial Interamericano, e você falou, foram esses dois atores, né, que eles tratam o projeto de vida como fio condutor de boas práticas na educação da juventude. Eu fiquei curioso assim, para saber como se dá essa menção, né? Você traz o texto da Joana, como o projeto de vida ele aparece na BNCC mais recente, né? Então, você trouxe a definição para a gente dentro da sua monografia. Eu fiquei curioso para saber qual a definição de projeto de vida nesses documentos anteriores. Acho que seria um ganho assim, analítico dentro da sua pesquisa que vale a pena explorar. Assim. Agora, já entrando no capítulo 4, né, gostei muito desse capítulo, e especificamente tratando do contexto, né? Eu acho que assim, relatos de trabalho de campo já são naturalmente muito interessantes, né? Agora, relatos de trabalho de campo de alunos de sociologia, né, dentro desse contexto de implementação de reforma do ensino médio, é ainda mais valioso, né? Acho que assim, são dados muito interessantes que você teve contato a partir das suas observações, né, da sua intervenção dentro de uma turma de ensino médio. Então,
valorizo muito esse seu capítulo 4 por conta desse material que você consegue trazer para a gente, né? Eu acho que a perspectiva é muito interessante. E aí, logo de imediato, né, eu queria destacar uma informação que você traz, que a professora que você acompanhou, né, apenas 2 turmas eram de terceiro ano, né? Ela ficou encarregada de 5 turmas e apenas 2 eram de terceiro ano. Então, assim, a gente vê uma dificuldade, né, dos licenciandos das ciências sociais que, naturalmente, né, gostariam de estar tendo contato com aulas de sociologia no ensino médio, né, como durante o seu processo de formação tem que se deparar com um obstáculo desse tamanho, né, de você não poder sequer assistir uma aula de sociologia com os professores dentro das escolas, né? Meio que vocês foram largados assim no olho do furacão, né? Porque a formação ela não contempla isso, né? E dentro do espaço escolar que a gente está aprendendo também com os professores, com os docentes, né? Você teve que lidar com essa situação adversa, que é adversa para todo mundo, né? Também para os atores, docentes, para os licenciandos e para os discentes também de uma forma geral. Outro ponto que eu queria destacar é a questão do projeto de vida, né, que é central na sua monografia. E aí vai um pouco um comentário que o Alexandre Fraga mencionou, né? É interessante a gente pensar que o projeto de vida ela não é uma disciplina, né, presente no ensino médio, ela não tem um campo disciplinar, né? Ela não é uma área de conhecimento científico, como a sociologia, como a geografia, como a história, e ela é uma proposta temática, né, pouquíssimo clara e sem embasamento teórico definido, né? Então, é algo assim novo e bastante complexo para a gente lidar, como já foi dito, e a gente, né, dentro do campo da sociologia, né, estamos novamente, né, nessa encruzilhada de tentar demonstrar, né, para os atores educacionais que a nossa disciplina tem algum valor, né? Ela deixa de ser obrigatória e novamente ela é deixada de lado no currículo, né? E aí a gente vai ver agora um movimento de pesquisadores que vão tentar destacar como a gente pode usar a disciplina sociologia para esse novo contexto. E aí é dentro dessa expressão, né, que eu queria te indicar outro texto do Cristiano Bodin, que é um autor que você menciona bastante, né? E o nome do texto é Ensino de Sociologia no contexto da BNCC, um esboço teórico para pensar os objetivos educacionais e as intencionalidades educativas para além das competências. Depois eu posso mandar um arquivo com algumas referências bibliográficas, porque o nome é grande também, né? Fica difícil anotar. Mas aqui a gente vê um esforço do Cristiano semelhante ao que você fez na sua monografia, né? Só que ele está tratando de como a sociologia ela cabe dentro da BNCC. Né? Ele vai pegar os componentes, os elementos da BNCC e vai fazer esse diálogo, assim como você fez com o projeto de vida. Então, a gente vê aí uma nova mobilização dentro do nosso campo, né, de ensino de sociologia, tentando, de alguma forma, trazer uma legitimidade que a gente nunca teve, né, um reconhecimento da nossa disciplina, e tentando demonstrar, né, perante ao público que a nossa disciplina ainda tem valor dentro desse contexto, né, muito disputado. E um ponto alto do seu capítulo, Julião, a análise do documento Matriz de Competências para o século XXI. Foi, assim, algo que eu acredito que tenha demandado um esforço intelectual bem árduo, assim, tendo em vista os elementos que tem nesse documento, né? Você pegar documentos com uma característica tão ampla, tão genérica, né? É muito difícil você relacionar com conteúdos científicos. Eu acho que você fez isso muito bem. Acredito que você fez uma leitura muito interessante sobre esse documento e conseguiu, né, aproveitar ao máximo os conteúdos sociológicos para relacionar com o que está dentro desse documento, né, os elementos que são abordados. E, assim, gostei muito das perspectivas que você encontrou, né, os autores que você menciona, os conceitos, as teorias, e estou super de acordo com tudo que está ali dentro da sua análise. E aí eu queria dar duas pequenas sugestões, né, que tem uma quinta competência que diz respeito à colaboração. Né? Você vai falar que a colaboração ela tem a ver com o lugar do indivíduo dentro de um contexto social,
E assim, isso dá para ligar com a sociologia de alguma forma, né? Porque os indivíduos eles precisam ser visualizados dentro de contextos, estruturas sociais, né? A gente não está solto no mundo, e isso é o que a sociologia diz para a gente. Então, eu acho que essa ideia de colaboração tem muito a ver com o conceito de coesão social do Durkheim, e você pode trabalhar também a questão da solidariedade, né? Um pouco dessa ideia de pertencimento, de como os indivíduos, né, eles agem dentro de uma sociedade porque eles são minimamente identificados com seus valores, então eles têm que estar pertencentes, inseridos dentro do espaço. Então, a colaboração, que é a quinta competência, eu acho que também cabe você explorar esses conceitos. E tem a sexta competência, que é comunicação, que aparece também no seu texto, e aí tem um elemento ali dentro do quadro que é saber ouvir e interagir com o outro, né? E aí tem outra noção dentro da sociologia que pode ser trabalhada, que é a noção de tolerância, né? Que também pode ser explorada a partir dessa ideia de saber ouvir e interagir com o outro. E se você for pensar na perspectiva de ciência política, né, pensando comunicação, ciência política, saber ouvir e interagir com o outro, a gente também tem alguns valores caros à democracia, né, como as deliberações públicas, reivindicações de grupos sociais, liberdade de expressão. Então, são alguns pontos que também podem estar presentes nessa relação. E, assim, para finalizar, eu gostei muito que você trouxe o Wright Mills, né, para trabalhar também com essas competências. E aí me veio um pensamento, né? Assim, é até engraçado pensar, porque justamente porque o projeto de vida ele se opõe, né? O Alexandre Fraga até tocou nesse ponto, eu tinha escrito aqui. O projeto de vida ele é totalmente o oposto que a sociologia propõe. E a teoria do Wright Mills tem muito a ver com isso também, né? Ele fala, né, que a nossa realidade, né, individual, as nossas experiências pessoais, elas podem ser problematizadas no âmbito coletivo, podem ser pensadas como questões públicas, quando justamente o projeto de vida está fazendo o contrário, né? Colocando no âmbito individual, né, toda a responsabilidade de alunos jovens de lidarem com suas trajetórias e alcançarem uma possibilidade de sucesso, independente das condições materiais, né, independente da desigualdade de oportunidades. Então, assim, colocar no colo do indivíduo uma responsabilidade que não lhe cabe, né? E, de certa forma, é uma forma de você desresponsabilizar o Estado também, né? Pelas situações que a gente conta dentro das salas de aula, enfim, por essa realidade que não tem muito a ver, né, com o conteúdo que está presente dentro desse novo modelo educacional, dentro dessa proposta, né, que tem muito a ver com esse contexto neoliberal que a gente tem passado nos últimos anos. E aí, no mais era aí... 20 Oi? minutos, tá? 20 minutos. Tá Obrigada. Já é isso, obrigado, João. No mais é isso, tá, Juliana? Eu queria te parabenizar de novo, falar que eu gostei muito da sua pesquisa. Eu vou colocar algumas indicações, algumas referências bibliográficas, tem um artigo sobre Rio de Janeiro, tem alguns artigos que trabalham a BNCC também, e aí eu mando para a Raquel, para o Wallace, tá? Eles te encaminham. E assim, só para não ficar sem pergunta, né? Eu queria só te ouvir em relação à experiência mesmo que você vivenciou, tá? Dentro do espaço escolar, dentro desse contexto, como foi para você, enquanto estudante de ciências sociais, né, da licenciatura, se deparar com essa situação tão adversa, tão complicada, assim, imagino que você não esperava isso quando você entrou na licenciatura e teve que lidar com isso no meio do caminho. Queria só te ouvir em relação a esse ponto, tá? Agradeço o espaço e te parabenizo mais uma vez pelo ótimo trabalho. Obrigado, gente. Obrigada, Diego. Ju, você quer responder, assim, muito brevemente, se você conseguir, para a gente poder ter espaço para o debate no final? Sim, respondo. 5 minutinhos estourando, por favor, se você puder. Quanto tempo? 5? Será que você consegue? Ai, meu Deus. Vou tentar. Mas vou falar rapidamente sobre a minha experiência, que é mais palpável, e aí eu passo para a pergunta do Alexandre, que aí eu faço um link entre uma e outra, né?
realmente não estava esperando entrar em uma turma de projetos de vida, né? Quando a gente começou a residência pedagógica, em que a gente soube dessas turmas que a professora ficou responsável, já foi um desafio, né? Porque a gente ficou... A princípio, a gente acabou indo em todas as aulas para ver quais eram as dinâmicas, para a gente saber exatamente qual que a gente podia ser inserido para ficar responsável por aquela turma juntamente com a professora. E aí, a de projeto de vida, né, como eu já fazia parte também do Prodocência com o Wallace, a gente já estava versando sobre a reforma do ensino médio, e uma das coisas em que a gente queria, né, se debruçar era sobre o projeto de vida, e eu fiquei responsável também por fazer algumas análises de materiais didáticos referentes ao projeto de vida. E aí a professora propôs que eu ficasse à frente da turma do projeto de vida, e foi isso, né? Estive na turma de projeto de vida, acompanhei também algumas outras aulas também referentes à sociologia, as eletivas, e a gente conseguiu observar bastante essas dúvidas dos estudantes, tanto referente ao projeto de vida quanto às eletivas também. Né? Então, uma das nossas inquietações, né, quando a gente foi, inclusive, montar essas aulas do projeto de vida, fazendo referência a alguns autores de sociologia, era justamente que não confundisse os alunos em quais aulas eles estavam tendo, né? Porque algumas aulas de algumas eletivas, eles já entravam falando assim, porque a outra professora também deu essa aula. Só que não era a mesma aula, era uma eletiva diferente, mas acabava que o conteúdo, por estar sendo adaptado, ficava muito semelhante. E aí já tinha essa dúvida e a gente não queria deixar eles ainda com mais dúvidas do que já vinha se estabelecendo, ainda mais com essa reforma, né, de modo geral, que já foi que já deixou várias dúvidas, né? Então, foi realmente um desafio. Você comentou de alguns licenciandos que entram nos estágios, né, e acabam fazendo estágio em turmas de projeto de vida, em turmas de eletivas. A gente recebeu, inclusive, estudantes licenciandos que estavam fazendo o estágio, inclusive que tinha que dar a prova-aula, e não estava numa aula de sociologia, porque o horário que eles conseguiam conciliar era o horário do projeto de vida. Né? E aí eu até acho que essa forma em que a gente fez, né, de adaptar e de ter essa resistência ao conteúdo de projeto de vida, se apropriando do conteúdo de sociologia, foi positivo nesse sentido, porque eles conseguiram, querendo ou não, ter contato com a sociologia, e quando foram dar aula, eles não deram aula, né, não deram a prova-aula de um componente totalmente desconhecido, né, mas que a gente conseguiu ali fazer a adaptação para que eles também, né, conseguissem versar sobre o que a gente estuda enquanto licenciando na graduação em Ciências Sociais. E aí, enquanto resistência, esse foi um diálogo que eu tive com a Raquel, né, em uma das nossas reuniões, porque eu perguntei para ela, né, porque quando a gente começou a fazer essas aulas, né, fazendo alusão aos conteúdos de sociologia, na minha concepção foi uma forma de resistência. Porém, a gente, no Prodocência, né, a gente já tinha feito entrevistas com outros professores falando que se opunham a dar aula de projeto de vida, porque não foi para o que eles foram formados, e eles também usaram isso como resistência. E aí eu fui pesquisando alguns autores que versavam sobre a resistência nessa perspectiva em que eu queria abordar, que era uma perspectiva em que a gente se viu ali diante da prática pedagógica, a gente não tinha, digamos, uma outra saída, né, porque a gente não podia deixar os estudantes sem aula, e a professora estava ali frente àquela turma de projeto de vida. Então eu pesquisei autores que versassem sobre essa não é a palavra adaptação, né? Mas
essa forma de resistir, ainda que esteja ali naquele contexto, né? E o Giraud é um autor de pedagogia contra-hegemônica, né? Então, a partir de toda a hegemonia, ele coloca a prática pedagógica, né? Os professores como intelectuais transformadores dentro dessa prática hegemônica. Então, ele se coloca como contra-hegemônico ali dentro, com essa percepção de que os professores são esses intelectuais a serviço dos estudantes e que combinam essas práticas de reflexão, que combinam essas práticas contra-hegemônicas para atuarem ali dentro daquelas escolas, e que ali dentro daquelas escolas não possuem uma atitude neutra, né? Então, a partir do currículo que são dados, né, a partir desses currículos muitas vezes inflexíveis que são dados, os professores acabam tendo uma postura, né, diante desses currículos e gerando um sentido, criando um sentido para que essa prática seja viável, né, ali dentro da escola. E, sobretudo, versando, né, e com o objetivo de formar estudantes para serem cidadãos ativos, cidadãos críticos, né, que é o que a gente possui como objetivo na sociologia, né, dentro da sociologia e das ciências sociais. Então, eu acabei utilizando o Giraud por conta disso, realmente acabei não fazendo mais menções para ele, mas poderia ter feito essas menções para vincular com essa prática etnográfica que eu tive ali dentro da escola. Mas eu gostaria muito de agradecer os comentários de vocês, foram ótimos, muito obrigada mesmo, é sempre bom ouvir vocês, né, e ouvir trabalhos sobre os nossos comentários sobre os nossos trabalhos, que a gente fica assim na tensão, mas a gente sempre cresce, né, com esses comentários, a gente sempre tem a acrescentar. Então, obrigada, gente.